FU, Canal Universitário de Fortaleza. Está na aula Sociedade de Direito. Esse programa é gravado no estúdio do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Grande Fortaleza, para a FGF TV. Participe do programa enviando sugestões ou mandando suas dúvidas através da fanpage no Facebook, facebook.com/faculdadefgf, e ainda através do Twitter, @faculdadefgf. O programa de hoje tem como tema Conhecendo a Justiça Tributária. Para falar um pouco sobre esse tema, convidamos ao programa o advogado e professor universitário Rafael Saldanha e ainda o advogado e professor universitário Elisberg Bessa. Senhores, sejam bem-vindos à Sociedade de Direito. A gente está fazendo uma série de temas para a sociedade, para novos advogados e bacharéis, que são temas conhecendo justiças. A gente chama assim. Há 2 semanas a gente gravou Conhecendo a Justiça do Trabalho, hoje a gente está aqui para conhecer um pouco a justiça tributária, essa grande justiça que vem apaixonando vários bacharéis e advogados por aí. Eu queria começar o programa de hoje, conversando com o Dr. Rafael, como está, uma pergunta bem abrangente, daí a gente vai detalhando, como está hoje, como é hoje a justiça tributária no nosso estado e a nível nacional. Perfeito, Jean. Então é o seguinte, o termo acesso à justiça nos remonta a uma acepção semântica bem ampla. O acesso à justiça pode ser tanto com relação à questão de locomoção, né? O chegar à justiça, ônibus, a via pública adequada, a própria adequação da justiça a pessoas com deficiência, a pessoas que têm mais dificuldade de locomoção. O acesso à justiça também pode ser com relação a questões de abrangência dessa justiça, e no direito tributário eu já lhe remonto à questão do processo administrativo. Enquanto em outras justiças, como é o caso que você levou em conta aqui, o processo do trabalho, ou mesmo o processo penal, que tem um pouco mais de restrições com relação à justiça, e quando a gente fala que justiça é o poder judiciário, no direito tributário existe, como o amigo Elisberg sabe bem, uma maior abertura para um processo administrativo, que é realizado em 3 esferas, tanto na esfera municipal, como na esfera estadual, como na esfera federal. Como você frisou bem aqui o estado do Ceará, nós temos um órgão importantíssimo que é mantido pelo governo do estado do Ceará, que é o CONAT, né? Que advogados tributaristas, principalmente na seara, na parte de ICMS, sabem bem como aquela é uma via importante, uma via que dá de acesso gratuito, diferente do Poder Judiciário, que há sempre você contar com o pagamento de custas, né? Lá no processo administrativo não há essa necessidade. O acesso é gratuito. Logicamente que são 2 vias distintas, processo administrativo e processo judicial. É bom saber, os bacharéis que estão nos assistindo e também os contribuintes e cidadãos, que no momento em que você escolhe a via judicial, você acaba de limar para aquela discussão o processo administrativo. Por quê? Porque a decisão judicial, o poder judiciário, ele tem uma soberania da sua decisão, que vai valer sobre a decisão administrativa. Então, você tem o poder judiciário, tem um processo administrativo e tem uma nova ferramenta que deve, com o tempo, e pelo menos torcemos para que sejam os juizados especiais das fazendas públicas, que já existe lei desde 2009 e tem que ser cada vez mais implementado para as pequenas causas, assunto que eu vou desenvolver um pouco mais aqui, que existem momentos em que pelo diminuto valor da causa, às vezes o cidadão se sente, não vou buscar o judiciário porque vou ter que pagar advogado, porque as custas são altas, vão me onerar, e esses juizados especiais são uma via excepcional que já ocorre na parte civil, que já ocorre em seara penal e tem que ser desenvolvida também nessa seara administrativa, seara tributária. Então, acredito que esses 3 caminhos são, sim, vias interessantes, logicamente contando o Poder Judiciário mais 2, para o acesso à justiça tributária, né? Nós temos uma ideia sobre a justiça tributária de uma forma mais procedimental, instrumental, que aí foi toda essa ordem processual que o nosso professor Rafael explanou para a gente, mas também temos uma concepção mais fundamentalista da justiça, qualquer justiça, sobretudo a tributária, que seria a justiça do amparo aos direitos e deveres do cidadão contribuinte e também direitos e deveres do Estado fisco.
dentro dessa lógica, e falar sobre justiça tributária é, sobretudo, tecer comentários sobre o exercício de cidadania. Hoje, nós temos no nosso estado, no nosso país, no nosso município, em desenvolvimento, lógico, há algumas medidas que foram tomadas e que representam, sem sombra de dúvida, um certo avanço, mas ainda sofremos muito quando falamos em justiça de alguma coisa, porque falta-lhe o básico, que é o exercício da cidadania. Antes de tecer aprimoramentos processualistas, nós cremos que a educação, como uma medida de médio e longo prazo, a educação fiscal, meu amigo Rafael, deve ser motivada pelos nossos entes políticos, pelos nossos governantes. Medidas a curto prazo, eu vejo, de amparo ao acesso à justiça, questões organizacionais, de gestão. Nós temos alguns estudos sobre governança corporativa nas fazendas públicas. Ou seja, aprimorar a transparência, aprimorar o grau de eficiência do serviço público tributário. Isso tudo é um desafio dentro de um contexto brasileiro que ainda deixa muito a desejar quanto à cidadania. Nós temos, só para remontar aqui rapidamente, nós temos um dispositivo no Código Tributário Nacional que determina a consolidação anual da legislação tributária de cada ente federativo. Hoje é um desafio você conhecer organizadamente uma legislação tributária de qualquer ente político do nosso país. O cidadão que quer cumprir com as suas obrigações, exercendo a sua cidadania enquanto contribuinte, fica no dilema de como exercê-la, como atingir a justiça. Então, eu acho que o nosso debate aqui é de grande valia, porque parte de dois grandes pressupostos para a justiça tributária: o exercício da cidadania e os instrumentos processualistas tão necessários para o incremento desse ramo jurídico. Eu quero falar sobre vocês, com os senhores, você falou sobre o juizado, eu quero entrar um pouco nessa situação, digamos, nessa parte do debate, mas antes, o senhor comentou um pouco sobre a legislação. Eu quero falar sobre brevemente, para não perder tanto tempo nessa parte. Temos um código tributário, digamos que um código mais antigo, um dos mais antigos, dizemos, o CTN-si, mas ao mesmo tempo de grande eficácia. Na época que foi feito, até hoje, a gente, se tiver dificuldades, são mínimas, de acordo com já toda a adequação, moldura e tudo. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre se ele merece alguma, digamos, uma atualização. O Código em si tributário, que a gente sabe também que a gente tem várias leis separadas, cada município em si tem sua lei, de acordo com o imposto municipal, mas focando no CTN em si, o senhor acha que ele precisa de uma reforma, alguma coisa? Sim, o Código Tributário Nacional é uma legislação que nasceu em um período político do nosso país muito especial. Foi na década de 60, um período amparado, sobretudo, em um regime militar, um regime nacionalista, um regime que preservava o interesse nacional inclusive sobre interesses individuais. Então, o Código Tributário Nacional, apesar de ser uma legislação que ainda nos conduz na esfera tributária, mas hoje já merece reparos que vai desde questões mais formais, como algumas nomenclaturas que não mais se utilizam como formas de pagamento através de estampilhas, que você não tem mais esse questionamento, até mesmo a incongruências junto à Constituição Federal, fazendo com que alguns entendem até que o nosso Código Tributário Nacional já está velho e acabado. Eu não entendo como acabado, mas velho sim, que merece uma reestruturação. Legislações vêm para dar amparo, para amoldar. Nós temos uma legislação, a Lei Complementar 118 de 2005, que veio para dar uma nova feição ao Código Tributário Nacional, frente à Lei 11.101 de 2005, a Lei de falências e recuperação judicial. Mesmo assim,
não traduz ainda a modernidade, a contemporaneidade do nosso ambiente tributário. Então, faz necessário uma reforma tributária, essa é a minha compreensão. Quanto ao tema, o direito tributário, ele, logicamente, o direito como um todo, ele sempre traz discussões econômicas, discussões políticas. Acredito eu que a reforma tributária, ela necessita muito mais de repensar politicamente o que o país vive do que praticamente ir logo para os aspectos formais. Eu vou explicar. Com relação a isso, a gente pensa o seguinte: o Brasil vive, ou pelo menos tenta viver, um welfare state, um estado do bem-estar social. Ocorre que esse estado ele foi extrapolado. O que significa ter extrapolado esse estado do bem-estar social? O que se visa? Se visa, a partir de uma tributação, fazer uma redistribuição de uma renda que o mercado por si só não consegue. Essa é a visão que se tenta ter com esse welfare state. Ocorre que houve uma extrapolação baseado nessa falta de regulação fiscal e chegamos numa crise de vários âmbitos. Esse Estado que tributa demais para tentar servir mais, no Brasil não se consegue ter. Você tem uma carga tributária elevada e não vai diminuir. A carga tributária só tende a aumentar, seja pela via direta do aumento dos tributos, seja pela via indireta do aumento das obrigações acessórias. Ela vai aumentar. Então, mas o que acontece? O Estado, o nosso sentimento é de que o Estado deveria nos dar mais. Mas o que acontece? A tributação elevada atualmente não está sendo voltada para a redistribuição, está sendo voltado para o custeamento de uma máquina, da máquina pública. A máquina está pesada demais, burocrática demais, e ela é quem toma boa parte desses tributos que são adquiridos. E aí nós temos uma série de crises. Crises do contexto de uma legitimidade social, que o dinheiro que era para ser redistribuído volta-se para o Estado. Temos uma crise propriamente de financiamento, porque nós temos um Estado. Eu não vou dizer corrupto, porque eu prefiro entrar na parte da ciência política, de dizer que é um Estado que precisa de auxílios sociais de diversas montas, desde o gás butano até a escola, porque você tem mais de 3 filhos, você vai ter um certo tipo de auxílio, e você fica fazendo trocas populistas em troca de um serviço que não vem. Então você tem várias crises. Eu vou lhe dizer por quê. Porque uma família que tem auxílio social, seja pelo desemprego, seja pelo número de filhos, pode ser que a pessoa que esteja lá não trabalhe. Quem trabalha não paga tributo, porque não tem dinheiro, não compra. Ele vai ter a mera sobrevivência. Então eu acredito que há de se discutir também, antes de chegar na reforma tributária, uma reforma política, porque não adianta a gente começar a acertar termos técnicos se a aplicação não se vai dar com a eficácia. Não, a eficiência vai ser garantida, mas a eficácia, para quem é do direito sabe, não vai ser alcançada. Então, eu acredito que para se chegar numa reforma tributária, há de se pensar em economia e em política primeiramente. Até porque estão todos coligados, não, né? Tudo coligado. Né? O tributário e a economia estão frente a frente e às vezes se confundem. Sem dúvida. O eixo da justiça tributária é o eixo, talvez mais pragmático, numa abordagem mais pragmática, é o eixo em que direitos e deveres, tanto do cidadão contribuinte como do Estado fisco, de ambos, portanto, sejam realizáveis. O que nós temos hoje é direitos e deveres formais, que muitas vezes, na prática, não podem ser efetivadas. A eficácia, como falou o nosso professor Rafael, deixa a desejar no momento em que o contribuinte se sente traído pelo fisco, e aí envereda para a sonegação, e o fisco se sente traído pelo contribuinte, e aí envereda para uma alta arrecadação tributária. A Receita Federal publicou um dado agora do mês de janeiro, que a arrecadação do mês de janeiro, dos tributos administrados por ela, chegou à monta de 116 bilhões de reais. Nós temos um mundo em crise, um país que sofre reflexos dessa crise, mas a arrecadação se mantém numa crescente. Isso simboliza o quê? Simboliza que a nossa justiça fiscal ainda está muito mais atrelada a mecanismos arrecadatórios do que propriamente a mecanismos de garantia de direitos e deveres entre os sujeitos da tributação, tanto o sujeito ativo e o sujeito passivo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre outras questões, o debate está muito bom, a gente vai falar depois do intervalo.
Voltando ao segundo bloco da Sociedade de Direito, hoje falando um pouco sobre a justiça tributária, estamos conhecendo um pouco ela. Tem aqui comigo o advogado e professor Rafael Saldanha e o advogado e professor universitário Elisberg Bessa. Senhores, está um debate muito interessante. Eu acho que a justiça tributária é uma justiça que encanta realmente, assim como outras que a gente tem. E eu gostaria de voltar esse segundo bloco, senhor Elisberg, falando um pouco sobre a organização administrativa. Como é que o senhor vê essa parte hoje na justiça tributária? Muito bom, Jean. Numa concepção administrativa, o que se ressente ainda é a sua parte organizacional. Nós temos medidas mais complexas, eu entendo, que é a contratação de servidores, que é o aprimoramento técnico de servidores, e aí exige um certo lapso de tempo. Mas também temos medidas mais imediatas, que talvez pequenos ajustes, talvez uma gestão mais profissional no campo administrativo, não somente jurídico, mas no campo administrativo, implantando valores como transparência administrativa, como eficiência administrativa dentro das organizações fazendárias. Talvez isso iria melhorar muito, não só em questões, em métodos organizacionais, mas também em relação ao trato com o contribuinte. Talvez os nossos servidores mais capacitados traria um resultado mais célere para o melhor ambiente tributário. Interessante. Doutor Rafael, no primeiro bloco o senhor comentou um pouco sobre questões às vezes pequenas, de pequenas causas, que a pessoa acaba, e geralmente sempre essa dúvida, usando o mesmo exemplo que o senhor deu, mas é tão pouco, vou pagar advogado, vou entrar na justiça. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a questão... Certo. Até voltando à questão da semântica da coisa, quando a gente falava de acesso à justiça. O acesso, como eu disse, tinha a ver com locomoção, tinha a ver com os próprios momentos de recebimento dessa ação que chega, desse pleito que chega, mas também tem a conclusão. O acesso à justiça é chegar à justiça, é ter a sentença, ter uma resposta, é fazer um pedido e ter uma resposta ainda que negativa. Mas o acesso à justiça, e justiça, logicamente, dentro de um conceito muito amplo, é ser ouvido, né? Eu quero ser ouvido. Eu estou trazendo aqui algo e quero ser ouvido. Eu tenho uma anedota que eu sempre conto para os meus alunos, Elisberg, que causa um pouco de riso, mas é de uma realidade impressionante. Um advogado que dizia não advogar para a família, e porque era advogado tributarista, e dizia, eu não gosto de advogar para a família, porque é uma coisa que realmente quem é advogado sabe da dificuldade que é, a pressão. Você chega no aniversário, você comendo salgadinho, a pessoa vem, já lhe interpela, é uma coisa difícil. Mas veja só, esse advogado, uma tia, ligou para ele dizendo, meu filho, agora estou muito feliz, porque eu acredito que estou com problema tributário e agora você vai me ajudar. Porque ele usava como desculpa, porque advogava no direito tributário e não tinha problema de família para resolver. E aí, ele disse, minha tia, diga o que é. Uma relação que no estado do Ceará se prolonga desde 2009. É o tal do comércio eletrônico e a tributação do ICMS sobre esses casos. E aí você compra alguma coisa lá em São Paulo por um site na internet, aí você compra uma televisão, um micro-ondas, uma bicicleta, e pode comprar, logicamente, coisas maiores, um carro, você pode comprar coisas grandes. À época, não havia uma limitação quanto ao valor, e essa tia dele comprou uma televisão. Minha primeira televisão de plasma, muito feliz, e veio na transportadora, só que ficou aprisionado. Eu acredito que muitos que estão assistindo já devem, se não tem acontecido em sua casa, deve ter ouvido falar de alguém que teve um bem aprisionado ao chegar no estado do Ceará pela falta de um adicional de alíquota de ICMS, que apesar de não vir ao caso, eu já adianto que é completamente inconstitucional, porque o imposto é devido todo na origem, ou seja, se é comprado em São Paulo, o imposto é todo devido em São Paulo, aqui no Ceará não tem mais nada a ser acrescentado. E era uma televisão. O imposto seria acrescentado 5% de um valor muito pequeno, seria R$ 1.200. É um valor pequeno. E a tia ligou para esse advogado e disse assim, meu filho, me ajude. Aí ele pensou, no tempo que ele ia ter que gastar para fazer o mandado de segurança, para mandar o estagiário entrar na justiça, para pagar as custas, para esperar a sentença. Aí ele disse assim, sabe de uma coisa? Minha tia, quanto é que é mesmo? Aí ele disse, é tanto. Ele disse, pois deixa comigo que eu vou resolver. Chamou o motoboy e mandou pagar. Mandou pagar. No instante chegou a televisão na casa dela, no outro dia a tia ligou para ele e disse, meu filho, ainda dizem que a justiça nesse país é lenta. Né? Então ele disse, minha tia, para você ver. Então, é nesses casos
pequenos, de pouca monta, que é necessário um órgão especializado, que o Juizado Especial da Fazenda Pública para tributos municipais, tributos estaduais e o Juizado Especial Federal para as causas federais é completamente necessário. Não vou dizer relevante, não, é necessário. Já tem lei para isso, tem que ser implementado para que essas pequenas causas de pequeno valor não sejam totalmente desprezadas. Não expressamente, mas implicitamente. Certo? É isso que se tem que buscar. E, no caso, não afastar a justiça tributária, mas seja pequena, Lógico, não deixe de ser. O que você tem que fazer com o direito tributário? Trazer para o cidadão. Já que é um ato cidadão pagar, tem que ser um ato cidadão saber o que está se passando, que normas estão vigindo, que justiça é essa que eu tenho direito. Então, é trazer não só o direito, mas a justiça tributária, a resposta à sociedade. Hoje, a gente, complementando, você falou sobre o juizado especial, vamos tentar falar um pouco, ensinar um pouco sobre os polos. Primeiramente, a gente tem as esferas. Quem são as primeiras instâncias hoje, doutor Elisberg? Veja só, os sujeitos da tributação, eles se resumem em o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo são os entes políticos que têm competência tributária ou aqueles que têm capacidade tributária ativa, que sofreu a delegação do poder de fiscalizar, de executar, de cobrar esses tributos. Sujeitos passivos, nós temos o contribuinte e o responsável tributário. O contribuinte é aquele que exerce, que pratica o fato gerador, a gente chama que pratica o verbo da tributação, aufere, vende, enfim, aquele que pratica o verbo da tributação no sentido de fazer o fato gerador, realizar o fato gerador. E o responsável tributário seria aquele, um terceiro, que esteja indiretamente relacionado ao exercício do fato realizado pelo contribuinte. Ambos sujeitos merecem e devem ter justiça. Seja a justiça dentro de um pronunciamento de um órgão do judiciário, seja a justiça dentro de um pronunciamento na esfera administrativa. Nós temos os processos administrativos. Dentro desses dois processos, há instâncias inferiores e instâncias superiores. Instâncias em que, no primeiro momento, são decididos por órgãos individualizados, em outros são por órgãos colegiados. Então, mesmo aquele que se sinta desprestigiado em uma determinada instância, tem como recorrer para uma análise mais aprofundada ou uma análise mais compartilhada entre técnicos, representantes do contribuinte, representantes do ambiente empresarial e representantes do ambiente fazendário. Então, eu costumo dizer que os sujeitos da tributação, eles partilham de uma relação jurídica. Se é uma relação jurídica, eles merecem uma justiça célere, oportuna e, sobretudo, satisfativa. Satisfativa não no conceito de se dar por vencido, porque venceu uma demanda judicial ou uma demanda administrativa, mas satisfativa porque acionou um órgão julgador e esse órgão julgador se manifestou no tempo devido. Que é o que a gente está falando sobre o acesso à justiça. O acesso à justiça. Mas isso, sobretudo, em nome de uma cidadania, do exercício da cidadania. Lógico, nós não podemos fazer comparações surreais, mas temos que nos amparar nas referências, nas administrações fazendárias que são referências no mundo. A Revenue Canadá, que seria a administração fazendária canadense, ela compartilha os assuntos tributários com a sociedade. Então, a transparência nasce dentro de uma concepção de um orçamento, vamos supor, participativo, né, em que toda a esfera e todos os níveis de organização civil são movidas para fim de se justificar uma tributação ou outra. E assim a gente caminha para que um dia chegue uma justiça mais perfeita, digamos assim, né? Infelizmente o tempo do nosso programa não é tão longo e direito tributário é um assunto que a gente poderia passar, como eu falei, passar dias e dias aqui debatendo, porque não falta assunto. Mas eu quero abrir considerações finais. Professor Rafael, primeiro, fique à vontade. O agradecimento aqui geral, que vai ser também o do Elisberg, pelo convite, pela possibilidade de ter
esse momento, esse lugar onde nos sentimos confortáveis para discutir questões tão importantes e muitas vezes deixadas à margem das discussões centrais nas grandes mídias, né? E nós vemos aqui exatamente com esse propósito de esclarecer, de trazer para perto o conhecimento. A gente não pode ter em vista algo distante. A gente conhece quando traz para perto, então esse deve ser o grande objetivo, isso na ciência tributária, na ciência jurídica como um todo, nos aproximarmos da justiça fiscal, né? Entender por que pagamos, entender por que, em certos momentos, nos sentimos glosados de não ter a redistribuição, o retorno disso que pagamos, e tudo isso depende do entendimento do direito tributário, do direito financeiro, de quem nós devemos cobrar, a quem nós devemos recorrer. Então, esse conhecimento deveria ser dado, inclusive, em sala de aula, não no direito, lá na escola. A justiça fiscal tem que vir de uma educação, de ensinar a pagar e ensinar a reclamar quando for mal cobrado. Então, é isso que eu acredito e é um projeto de vida meu, levar o direito tributário para a escola. Não é escola jurídica, não. É a escola da vida mesmo. É a escola de crianças, de jovens, adolescentes, e é isso que eu acredito como certo. Meu amigo Jean, antes de mais nada, reforço os agradecimentos do meu amigo Rafael. Com muita honra que a gente vem aqui para debater um assunto tão instigante e tão necessário para a nossa sociedade. Meu professor Rafael, agradeço em poder aprender um pouco mais com você. É sempre uma honra também participar dos debates com você, porque a gente percebe que o direito tributário, envolto a formalismo, acaba se afastando de algo muito mais sensível, né, que é algo do exercício de cidadania. E professores como você têm essa sensibilidade e isso engrandece muito um direito que para alguns é pragmático por demais ou é formal por demais, acabando por alguns conceitos prévios afastando a ciência jurídico-tributária de onde ela nunca deveria se afastar, que é da cidadania. Então eu agradeço realmente e peço para aqueles que estejam nos assistindo, que aprofundem o estudo, e aí vai 2 dicas, em um mecanismo mais célere para a consecução da justiça tributária, nos estudos sobre governança corporativa aplicada às fazendas públicas. Valores de governança corporativa sendo exercitado por servidores da administração fazendária. Esse seria um instrumento de estudo bem interessante. E um outro instrumento é, sobretudo, a cidadania fiscal, a tributação sendo conhecida no ensino fundamental. Eu acho que aí o nosso ambiente tributário só tende a se valorizar e a gente se beneficiar de tudo isso. Agradeço mais uma vez a participação no programa. As portas da Sociedade de Direito ficam abertas, foi um grande debate. Eu mesmo aprendi muito aqui, de frente que ambos. Assim chegamos ao fim de mais Sociedade de Direito. Esse programa é transmitido pela FGF TV e disponível também no portal www.youtube.com/FGFIES. Obrigado pela audiência.